que eu acho que você... Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Aqui. Gente, boa noite. Muito obrigada, Pam, pela oportunidade de estar aqui compartilhando. É exatamente isso, né? A gente falar da nossa experiência para que outras pessoas que estão na dúvida, né? Existem tantas inseguranças em relação ao uso dos óleos essenciais na maternidade, na gestação, nas crianças, no parto. Então, é um assunto que eu também gosto muito de compartilhar, e principalmente nesse momento onde eu acabei de sofrer um renascimento, né? Porque eu acabei de ter meu segundo filho, o Kai, com 20 dias hoje, e eu sempre falo que o parto é um renascimento, né? Acho que a gente morre e nasce de novo, assim, no momento que isso acontece. Então, é com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar sobre esse tema, que é o tema da minha vida, né? Principalmente agora. Então, aqui, eu sou a Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica, eu atuei 10 anos na indústria farmacêutica, eu morei mais de 4 anos nos Estados Unidos, no Hawaii, onde eu conheci a Pamela, onde eu conheci os óleos essenciais. Eu sou mãe da Lua, que hoje tem 2 anos e 10 meses. Quando a Pam conheceu, ela tinha 5 meses, mas hoje ela já está aí uma menininha. Agora eu tenho o Kai, que tem 20 dias hoje, uma terapia 100% natural. A Lua é uma bebê 100% natural, o Kai obviamente também, né? Mas a Lua, com esses quase 3 anos, a gente obviamente já enfrentou bastante desafios, né, normais que acontecem na vida das crianças, e sempre as soluções naturais, elas me atenderam muito bem. Esse é o grande motivo da minha intimidade, da minha segurança com os óleos essenciais. Sou aromaterapeuta, sou criadora de um curso digital que chama Clube Mamãe Natureba e sou consultora da Duterra. 2 grandes perguntas sempre são feitas para mim quando eu falo sobre quem eu sou, né? A primeira é por que eu deixei a indústria farmacêutica, uma carreira promissora, bem-sucedida, e a segunda é por que eu deixei o Hawaii, por que a gente voltou para o Brasil, né? Quando eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de me formar na faculdade como farmacêutica, eu defini que aos meus 30 anos eu gostaria de trabalhar em uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, gostaria de ter um cargo de liderança e tinha uma meta salarial, ganhar 15 mil reais por mês. Quando eu completei meus 29 anos, eu já tinha atingido esses alvos que eu tinha proposto para os meus 30. E aí foi quando eu comecei a reavaliar qual era o meu próximo passo, o que eu queria ser, aonde eu queria estar, que Thaís que eu queria ser aos meus 45 anos, o meu segundo step. E com a minha mente de 23 anos, eu imaginava que eu ia querer ser diretora, vice-presidente de uma grande indústria, ganhar 60 mil reais, e ter uma casa no litoral norte de São Paulo, morar no Alphaville, enfim. E eu teria algumas coisas que eu teria em mente, só que ali, naquela situação, eu já tinha entendido que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser, dependendo da sua ação, né? O que você vai fazer para isso. E eu estava muito na dúvida se era realmente isso que eu queria ser aos meus 45 anos, e foi por isso que eu fui morar no Hawaii. Então, respondendo essa primeira grande pergunta que geralmente me fazem, por quê? E quando eu fui morar no Hawaii, tudo mudou. Eu fui para ficar 6 meses, eu fiquei 6 meses, depois eu emendei para uma viagem na Ásia, onde eu fiquei 3 meses sozinha, eu e minha mochila. E, obviamente, muita coisa mudou também, porque eu, né, tinha uma vida inteira de Ocidente, 3 meses sozinha. No Oriente foi uma quebra de paradigma, uma revisão de conceitos, muitas coisas mudaram. E eu acabei retornando para o Hawaii. Quando eu retornei para o Hawaii, eu conheci o meu marido, o Rafa, e comecei a usar os óleos essenciais e fiquei grávida. Então, o Hawaii, eu sempre falo que ele me deu os grandes presentes da minha vida, né? E aqui nessa foto, eu já estava grávida da Lua, de 4 meses, e eu estava a 1 mês de comprar o meu primeiro kit LAR com a Paula, do Dica Essencial, e eu comecei a usar os óleos essenciais gestante. Então, toda vez que alguém me pergunta sobre, eu posso usar óleo essencial gestante ou não, eu falo que foi o meu começo. Eu comecei a usar os óleos essenciais grávida.
E eu comecei por causa dos meus enjoos, por causa das minhas azias, por causa do sono, e ou era por falta de sono ou porque tinha muito sono, pela ansiedade. Quando a gente está grávida, a gente quer resolver tudo, né? E às vezes a gente nem tem energia para fazer tudo aquilo que a gente quer, então a ansiedade pega bastante o medo do que vai acontecer, então as oscilações de humor por toda conta hormonal, né, que fica, as dores. Então, para tudo isso, eu fui nas soluções naturais, nos óleos essenciais, e isso foi muito eficiente. Eu tive uma resposta muito rápida, muito poderosa dos óleos essenciais, e isso, como diz a galera aqui de Floripa, eu fiquei de cara com os óleos essenciais, com o efeito deles. E aí eu fiquei muito segura para quando a Lua nasceu. E quando a Lua nasceu, eu comecei a usar os óleos essenciais nela desde que ela nasceu. E eu comecei substituindo tudo que poderia ser sintético. Então, a minha primeira decisão era, vamos trocar a fralda dela. O que geralmente a gente usa na troca de fralda? Uma pomada, uma Desetin, uma hipogloss. E foi aí que eu fui na solução natural. Comecei ali com óleo de coco. Eventualmente, adicionei uma lavanda, uma melaleuca, um frankincense, mas eu já fui ali substituindo os sintéticos pelas soluções naturais. Vieram as primeiras cólicas, né? As cólicas são inevitáveis aí, o amadurecimento do sistema gastrointestinal dos bebês, né? Nessa amamentação, quando vem o leite, é muito comum, né? Dificilmente os bebês não sofrem com cólica. Pensei muito na parte de fortalecimento de sistema imunológico, porque a gente quer sempre proteger, fazer com que eles sejam fortes, saudáveis. Sono, a gente tem um processo em relação ao sono, né? Até que as crianças aprendam a dormir, a gente passa ali noites, né? Todas as mães, a grande privação do sono é a grande dor, né, da maternidade, uma das mais fortes que a gente tem. Os saltos de crescimento, que bagunça toda a rotina que você acha que você acabou de estabelecer, vem um salto de crescimento e põe tudo no chão de novo, vamos começar de novo. Dentição foi uma coisa que pegou muito com a Lua teve muita assadura por conta de mudar pH, né, das fezes, por causa da dentição, cólica e febre, então a dentição foi uma coisa que a gente precisou olhar com carinho. Parte respiratória também, quando começam as primeiras gripes, os primeiros resfriados. Quando a gente veio para o Brasil, a gente sofreu bastante nisso, porque vir do Hawaii para São Paulo, você obviamente vai ter as ameaças sazonais e respiratórias pegando. Então, a respiração dela foi onde eu comecei a ter que tratar mais parte respiratória, machucados, alergias e tudo mais. A Lua, ela andou muito nova. Com 8 meses, a Lua já estava andando. E por isso ela caiu muito, porque ela era um bebê que andava, não tinha muito sentido. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com ela. Então, os machucados também foram pontos onde me deixaram muito segura em relação ao uso dos óleos essenciais, porque ela teve alguns tombos que foram bem agressivos, assim, e que passar um frankincense, passar um helichrysum, foi, assim, libertador, né? Eu falo que eu me sinto uma mãe super poderosa todas as vezes que acontece essas ocorrências e a gente consegue, né, resolver muito rápido com os óleos essenciais. Aqui nessa foto, a Lua tinha 6 meses e foi um dos últimos momentos nossos no Hawaii antes da gente voltar para o Brasil. E a gente veio para o Brasil, e a vinda para o Brasil foi muito marcante, porque foi onde eu comecei a construir a do Terra, né? Eu cheguei e logo em seguida eu já comecei a falar sobre isso para os meus amigos, a falar isso para familiares, para as outras pessoas, a construir. Então, o meu negócio começou a construir nesse momento. A gente foi para São Paulo, mas a gente tomou a decisão de mudar para Florianópolis, que é onde a gente mora hoje, aqui em Floripa. E eu falo que esse foi o deserto da nossa vida, porque não foi fácil, obviamente, toda essa mudança. Era uma bebê de 10 meses, era um casal que estava se readaptando, se reestruturando, mudando de país, mudando de estado, grana, né, tudo diferente. A gente já morava 4 anos e meio fora, então foi um momento muito desafiador. E eu até quis compartilhar isso com vocês, porque eu falo que esse momento foi o momento que eu conheci o poder emocional dos óleos essenciais, porque até então, a minha experiência com os óleos, ela era mais terapêutica, mais física. Por ser uma farmacêutica, eu me apeguei aos óleos essenciais no sentido de substituir sintético mesmo. Então,
em vez de eu usar um medicamento para febre, eu usava um eucalipto, um hortelã-pimenta. Em vez de eu usar alguma coisa para que ela ficasse mais calma, eu usava uma camomila romana, eu usava uma lavanda, Calmer, Serenity, enfim. Eu fui ali testando para ver o que funcionava melhor com ela, porque somos seres únicos, então não existe uma bula, né? A gente vai precisar de um processo para entender exatamente o que funciona para você, para o teu filho. Mas esse momento foi um momento que os óleos essenciais, eles me trouxeram saúde mental, emocional, e isso fez toda a diferença para reestruturar a harmonia da minha família, a minha como mãe, como mulher, e também o meu negócio com a do Terra, que graças a Deus começou a prosperar muito nesse momento. E foi assim que aconteceu a pandemia, e foi a grande virada, né, de chave de tudo isso. Aqui a Lua tinha 10 meses e a gente estava se mudando para Florianópolis. E aí, tudo isso fez com que eu tivesse o desejo de criar o meu primeiro curso digital, que chama Clube Mamãe Natureba, onde eu compartilho as minhas experiências como mãe, de autocuidado, mulher, e toda essa parte de maternidade, como que eu usei na Lua, desde que ela nasceu até hoje, com o objetivo da gente criar os nossos filhos fortes, saudáveis e livres. E quando eu falo livres, é livres de remédio, mas é livres emocionalmente também, para que eles saibam quem eles são, para que eles tenham autoconfiança. Acho que quando a gente sabe quem a gente é livre para fazer o que a gente precisa fazer. Então, acho que esse é o grande objetivo da minha vida, assim, fazer com que a Lua ela seja forte, saudável e livre. E aí, estou falando muito rápido, gente. Tá ótimo, tá. É que falar bastante também a gente... Eu sempre rasgo. Desculpa, gente, vamos lá. E aí veio... Peraí. Ó, uma coisa que você falou que é super importante é aquele sentimento que isso é empoderamento. É a mãe sentir que ela pode ter a solução para o que o filho precisa naquele momento. E vocês que são mães aqui, ou serão mães, pode até colocar aqui no chat. Você sabe, você conhece esse sentimento, né? A gente sabe o que a gente sente quando a gente recebe uma mensagem de alguém que falou que funcionou, que deu certo, que conseguiu ter um resultado que estava procurando, fazia anos que não tinha, que estava procurando dormir, por exemplo. Para as mães, principalmente, né, Thaís? Conheço mães que falam, eu não durmo desde que meu filho nasceu, porque naturalmente a gente perde qualidade de sono depois que você tem filhos. Em média, 6 anos por cada filho, tá? Ou seja, eu pro resto da vida não vou dormir bem. E tá tudo, nem fala. e tá tudo bem. Eu tô no olho do furacão, né? Imagina, um bebê de 20 dias. A única coisa boa que agora que até eu ia comentar é a minha segunda gestação. Eu sou muito grata por ter a experiência de ter uma segunda gestação, porque a gente enfrenta as coisas de uma forma muito diferente, né? Tão desafiador quanto, porque cada gestação é única, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito nessa gestação. Por mais que a gente tenha uma experiência, o que vai acontecer naquela gestação com aquele novo ser é único, mas eu sei que passa. E esse eu sei que passa já é aliviador, assim, porque o da Lua foi muito complicado, porque eu me vi assim, meu Deus, parece que nunca ia melhorar. E aí com o Kai tá sendo mais tranquilo, porque eu sei que por mais que essa noite foi difícil, por mais que hoje ele chorou 2 horas, por mais que eu tô exausta, vai passar. E a gente precisa aproveitar esse desafio, né? Eu sei que na primeira, pelo menos para mim, foi muito difícil quando eu via isso, esse conselho das mães vai passar, eu falava, meu Deus, não parecia que ia passar. Então está sendo muito bom ter essa segunda oportunidade de criar uma criança, justamente porque o olhar muda, né? E aqui foi a gestação do Kai. O Kai nasceu agora, no último dia 28 de outubro, ele está completando 20 dias hoje. Eu usei bastante os óleos essenciais também na gestação do Kai. Foi uma gestação mais tranquila em relação aos desconfortos, né? Então, eu tive menos enjoo, tive menos azia. Mas em compensação, eu usei muito para energia, para foco, porque eu estava no meio do lançamento do Clube Mamãe Natureba, né? Eu estava trabalhando bastante, então eu precisava dessa energia, os óleos essenciais me deram muito suporte em relação a isso.
tive bastante suporte dos óleos para possível infecção urinária na gestação. Sabe quando a gente começa a fazer um monte de xixi, pouquinho xixi, dá aquela ardência? Usei bastante óleo essencial para isso, usei bastante a melaleuca, principalmente. E isso eu falo porque eu vejo um monte de mulheres que acabam fazendo uso de medicamento sintético para infecção urinária durante a gestação. E aí perguntar, mas a gente pode usar óleo essencial? Então, a gente está usando uma medicação sintética, alguma coisa que foi produzida baseado numa molécula natural de um óleo essencial que veio um medicamento antifúngico para que a gente usasse. Então, obviamente que com cautela, com segurança, a gente pode usar. E eu me sinto muito mais tranquila em fazer isso. E é muito bom poder contar com essas soluções. Tive bastante para cuidados de pele também, então essa parte de estrias que a gente fica preocupado também foi uma alternativa interessante. Constipação, também no meio da gestação eu tive bastante problema intestinal, os óleos essenciais também me ajudaram. Retenção de líquido, inchaço. Aqui eu quis compartilhar para vocês, para poder falar o quanto óleo é essencial para tudo, como a gente pode ter essas ferramentas para todos esses desconfortos que acontecem aí ao longo da vida e da maternidade. Mas o que eu quero compartilhar com vocês com mais ênfase nesse momento é o meu parto e o meu pós-parto, que é o que está acontecendo agora, né? Agora super recente, e é uma experiência única para mim, porque na gestação da Lua eu não usei os óleos essenciais para o parto. Então, o Kai agora, ele foi a minha escola em relação ao uso dos óleos no parto, né? Então, aqui, quando chegou o momento, quando eu entrei em trabalho de parto, quando as contrações começaram a ficar ritmadas, quando apertou mesmo, né? Que eu já estava tendo algumas contrações testes e tudo mais, mas aí quando eu entrei em trabalho de parto, a primeira coisa que a gente fez foi uma sinergia, onde tinha sálvia esclareia, gerânio, manjericão e pimenta preta. E essa sinergia é uma sinergia que a gente diluiu ela no óleo vegetal e fazia massagem, o Rafa fazia massagem nas minhas costas, na minha lombar, no meu trapézio, e essa sinergia, ela era justamente para trabalhar, para agilizar o trabalho de parto. A ação desses óleos essenciais no nosso corpo, a sálvia esclareia, ela é um contrator uterino, né? Então, ela promove as contrações. Além dela trabalhar, ela é floral, então ela trabalha bastante essa parte de acalmar. Então, isso é muito interessante para o trabalho de parto, porque, inclusive, a sálvia esclareia, ela tem até restrição de uso para a gestante no início da gestação, justamente por ela promover essas contrações uterinas, que são maravilhosas no trabalho de parto, obviamente, porque vai agilizar, vai acelerar o trabalho de parto, mas, né, e no começo já não tão interessante por conta de você poder ter algum efeito indesejado, né, no início da gestação. Então, a sálvia esclareia é um óleo que eu usei muito no trabalho de parto. O gerânio, ele vem com essa proposta de trabalhar a parte circulatória, respiração e alívio de dor. E respiração, para o trabalho de parto, é imprescindível, né? Se você trabalhar a tua respiração no trabalho de parto, você domina o caos, né? Porque à medida em que você só concentra a tua energia na tua respiração e deixa o teu corpo fazer o que naturalmente ele vai fazer, já fica tudo mais tranquilo, apesar, né, de, obviamente, não ser tranquilo. Mas a sálvia esclareia e o gerânio, ele vai fazer esse mix aí de trabalhar essa parte circulatória, contração uterina e respiração. O manjericão, ele também tem restrição no início da gestação, por também ter essa função no útero, e além dele ser um óleo de vitalidade. A gente conhece o manjericão por ser o óleo da vitalidade, ele é um óleo que traz força. E ele, associado à pimenta preta, eles vão fazer bem essa parte de deixar a gente mais forte durante esse processo, essas contrações. Então, entre uma contração e outra, o Rafa sempre fazia essas massagens para aliviar, ajudar, né, nas dores e para agilizar o trabalho de parto na lombar, no trapézio e nas costas. Foi bem interessante. E, em paralelo, a gente já ligou o nosso difusor. E aí, no difusor, a gente levou o nosso difusor portátil, né? E aí, a gente já colocou aí esses óleos essenciais no nosso difusor para aromatizar a sala, e foi uma experiência muito interessante, porque eu tive o Kai aqui em Florianópolis, né, ele é um manezinho, e no hospital universitário aqui de
Floripa, no HU. E é um hospital que ele é referência de parto humanizado no Brasil. E quando eu liguei o difusor, enquanto a gente fazia as massagens com óleo essencial, toda a equipe de GO vinha na nossa sala e falava, nossa, mas é aqui que está vindo o cheiro? Nossa, mas que cheiro é esse? Nossa, mas são os óleos? Que óleos são? O que você está usando? Então, foi muito interessante ver que dentro de um hospital conceituado como referência de humanização, eles ainda não conhecem como os óleos essenciais como uma ferramenta, compartilhar com essa equipe médica e de enfermagem o quanto isso acelerou o trabalho de parto, o quanto isso trouxe mais calma, mais consciência. Então, foi muito interessante. Hoje mesmo, eu vou compartilhar no meu Instagram uma residente, que foi a residente que me acompanhou durante o trabalho de parto, ela fez uma declaração no Instagram, falando que tinha acabado a residência dela no GO, que tinha sido muito interessante, e me mencionou no post dela como sendo a grande experiência que ela teve na residência na parte de parto, por ela ter visto a parte de uso de óleos essenciais no parto. Eu fiquei super emocionada de poder contribuir com ela, com a formação dela, com a visão dela, ela enxergar como uma médica o quanto um óleo essencial pode agilizar o trabalho de parto e também trazer calma, trazer essa consciência para a mulher num momento tão de renascimento mesmo, né, de parir uma nova vida. E aqui, os óleos essenciais que a gente colocou no difusor foi o a Salves Clareia e o gerânio, que estão aí bem dentro do trabalho de parto, né, o Balance, o Citrus Bliss e o Hortelã-Pimenta. O Balance, a gente escolheu ele por conta de ser um super aterrador, é um óleo que traz muita presença, traz muito a gente para o momento presente, né? A gente fala como ele é uma sinergia de óleos essenciais extraídos de árvores, de raiz, ele trabalha muito isso, esse aqui agora, e ele traz bastante essa parte de confiança para a gente enfrentar as contrações, né? Porque a vontade é fugir, obviamente, mas não tem como. Então, é importante que a gente esteja ali presente e confiante para enfrentar esse momento. E o hortelã-pimenta e o Citrus Bliss, ele vai trabalhar a respiração, que é imprescindível para esse momento, e também os cítricos vão trabalhar sempre essa parte de vitalidade, até de humor mesmo, para trazer mais energia e aquela atmosfera mais alegre para esse momento tão delicado, tão especial, tão desafiador, que é o parto. Então, a aromatização e a massagem, elas foram imprescindíveis para agilizar e melhorar todo esse momento. O trabalho de parto da Lua, da minha primeira filha, demorou 12 horas, desde a primeira contração até o nascimento dela. O do Kai demorou 6 horas. Obviamente, existe toda uma memória do corpo, mas eu tenho certeza que os óleos essenciais aceleraram muito esse trabalho de parto, e isso foi, nossa, maravilhoso, né? Porque quanto mais rápido, melhor. Aqui o Kaizinho nasceu, e a primeira coisa que a gente fez foi aplicar frankincense e helichrysum no topo da cabeça dele. A ideia, eu já vi muitos registros de aplicar quando o bebê coroa mesmo, né? Só que não deu tempo, porque a minha bolsa estourou e o Kai nasceu em 15 minutos. Foi, assim, uma correria. Na hora que a bolsa estourou, a médica já chegou, fez o exame de toque, ela perguntou para mim, com quantos dedos você quer estar de dilatação? Eu falei, com 10. Pelo amor de Deus, eu quero que ele... Daí ela fez o exame de toque e falou, menina, tá com 10. Eu falei, tira a mão, porque eu tô sentindo o Kai chegando. E você tá atrapalhando o fluxo do nascimento. Então, foi muito rápido. Foi 15 minutos da bolsa estourada até a hora que o Kai já tava aqui no meu peito. Então, foi muito maravilhoso. E na hora que ele nasceu, a gente fez o uso do frankincense e do helichrysum. E passamos também no períneo, no meu períneo, para ajudar na parte de hematoma, de inchaço, de sangramento. O helichrysum, ele tem forte ação nessa parte de sangramento, né? Ele é recomendado, inclusive, para sangramento pós-parto. E energeticamente, ele trabalha muito a liberação de trauma, tanto para a mãe quanto para a criança, porque, né, é um trauma aquele processo, aquele parto. Então, a gente liberar isso e trazer só a conexão espiritual que isso vai ter entre a gente, o nosso papel como mãe, entre a gente e o bebê, é muito interessante. Então, o Kai nasceu e nesse momento aqui ele já tinha no topo da cabeça dele aplicado esses 2 óleos essenciais e em mim também.
E aí, vindo para o pós-parto. A primeira coisa que eu fiz foi essa sinergia aqui para trabalhar a parte de cicatrização do períneo. Então, aqui eu apliquei ela em torno de 3 vezes ao dia. Se você olhar aqui, os óleos essenciais que compõem essa sinergia são óleos essenciais reparadores de célula, são anti-inflamatórios, são cicatrizantes, são antissépticos. O Helichrysum vindo com essa parte de trabalhar a cascata de coagulação para diminuir sangramento. E para mim a experiência foi muito boa. Com 14 dias eu praticamente não estava mais sangrando. Então a parte de cicatrização do períneo e de sangramento, para mim foi maravilhoso essa sinergia. Eu recomendo para todas as mulheres que tiverem um parto natural e já quiserem trabalhar essa parte de cicatrização, faz isso. Aqui está como faz, né? O frasco que a gente usou, quantas gotas, como você faz para completar, e aí a aplicação 3 vezes ao dia. Esse aqui eu quase não estou mais usando, por conta, né, de já estar parando, já não estar mais sangrando, mas nos primeiros dias eu usei certinho 3 vezes ao dia. Cólicas. Eu tive bastante cólica pós-parto, bastante mesmo, e doloridas, principalmente nos 5 primeiros dias. E o que eu mais usei foi o Clary Calm. O Clary Calm é um mix, né, de óleos essenciais bem femininos ali, ele tem muito floral, e ele trabalha bastante toda a parte feminina do sistema reprodutor feminino, né, e ele ajuda muito com as cólicas. Eu aplicava no tornozelo, no baixo ventre e nos pulsos, que são os pontos de reflexo do sistema reprodutor feminino. Mas também não foi necessário, porque o Clary Calm super me atendeu, mas também você pode usar a lavanda e o hortelã-pimenta diluído no óleo de coco e fazer a massagem nesses mesmos pontos, né? No baixo ventre, no tornozelo e nos pulsos, que também ajuda bastante com as dores, com as cólicas. Então, isso é uma recomendação que fez toda a diferença para mim, porque as minhas dores eram muito fortes, principalmente enquanto eu estava amamentando, né? Existe até a relação mesmo do corpo com a amamentação, está conectada com a contração uterina, para que o útero vá voltando, e eu sentia muito forte nisso. O Clary Calm me aliviou bastante as minhas dores. E por falar em amamentação, eu não estou acompanhando muito o chat, gente, mas me fala, vocês, mães, vocês tiveram problemas com a amamentação? Me contem aí, porque a Lua eu não tive, foi muito tranquilo, mas com o Kai já foi bem tenso, na verdade. Acho que o cenário era outro, e até a equipe de aleitamento também fez bastante diferença nisso. Eu estou, inclusive, escrevendo uma carta para o hospital universitário para falar sobre a minha experiência em relação à equipe de aleitamento. Então, foi bastante complicado. E o que eu fiz, né, até no meu Instagram, eu fiz algumas enquetes, e pelo que eu acompanhei no meu Instagram, pelo número de mulheres que votaram lá, a Esther está comentando que sim, que teve muita dor. Mais de 90% das mulheres têm alguma dificuldade na amamentação, ou na pega da criança, ou nos machucados, ou no leite, ou porque tem hiperprodução, ou até porque não desce o leite. Então, dificilmente uma mulher passa pelo processo de amamentação sem ter nenhuma dificuldade. E a Lua mamou até 2 anos e 1 mês, então eu achei que essa amamentação ia ser tranquila. E aí o que eu vi é que cada ser é único, então cada processo de amamentação é única também, porque tem muitas influências. Eu imaginei que o seio já estaria calejado, teoricamente, e isso ajudaria, mas não, eu tive bastante dificuldade mesmo. E eu ouso dizer que se fosse minha primeira gestação, e se eu não tivesse os óleos essenciais, eu poderia ter não conseguido amamentar, porque eu tive bastante dor na amamentação. Então, aqui, compartilhar sobre como foi para mim é uma alegria para que mais mulheres tenham ferramentas e consigam passar, porque ninguém quer amamentar o filho mais do que a gente mesmo. Por mais que a gente ouça as recomendações, as consultoras, equipe de aleitamento, a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto a gente quer fazer isso. E não conseguir é frustrante muitas vezes. Então, ter ferramenta para que você consiga emocionalmente, fisicamente, foi para mim, assim, se eu ajudar uma pessoa estando aqui hoje sobre a amamentação, para mim já vai fazer todo sentido. Primeiro, a parte de nutrição e hidratação, isso é muito importante, né?
para que a gente produza o leite. Eu já fazia UTUs, então continuei fazendo. Coloquei muito mais água na minha rotina. Hoje eu estou bebendo 5 litros de água por dia. Estou sentindo necessidade, inclusive, disso, e ativa toda a parte de produção de leite, né? E também fiz uso de bastante chá. Usei muito chá para conseguir me ajudar com a parte de produção. Mas o que pegou para mim foi os seios machucados. O Kai não sabia mamar, obviamente, porque o bebê não nasce sabendo mamar. E foi um processo ele aprender. E ele me machucou muito na segunda noite. Então, amamentar era muito dolorido. E a gente sabe que para produzir o leite é a amamentação, né? É um feedback positivo do corpo. O corpo vai produzir o leite à medida em que você amamentar, oferecer bastante isso. E é aí que é o grande drama, porque a gente quer dar o mamar, só que dói, o bebê não consegue pegar direito, e aí é onde fica, né, todo o tumulto. Eu comecei usando frankincense, não foi suficiente, depois eu coloquei helichrysum, não foi suficiente, e eu comecei a sentir efeito positivo quando eu fiz com mirra e gerânio. O Kai acabava de mamar, eu pingava 1 gota de cada com 2 gotas de óleo de coco em cima do bico, bem onde estava machucado, e deixava ali ele à mostra. E aí ficava todo aquele tempo até a próxima mamada. Eu fazia assim imediatamente que ele tinha acabado de mamar. E foi aí que começou todo um processo de cicatrização muito rápido. Eu fiquei realmente impressionada com o quão rápido foi. E aí já começou, né, outra vida, começar a dar mamar sem doer. Quando eu cheguei em casa, eu fiz essa sinergia aqui, que eu até coloquei a estrelinha aqui, porque ela foi perfeita. Então, além do mirra e do gerânio, eu incluí o frankincense, porque eu gosto muito do poder cicatrizante do frankincense, então eu incluí ele. E numa conversa com a Paula, ela falou para mim que usou bastante o sândalo havaiano, porque ela também teve os seios rachados, né? Doeu muito, ela usou o sândalo havaiano e eu incluí. E essa combinação, para mim, foi perfeita. Foi coisa de 2 dias, eu já não tinha mais nada de dor, estava completamente cicatrizado. Com 7 dias, essa nuvem negra que estava em cima da minha cabeça tinha passado. E aí, o outro ponto que pegou foi a produção de leite. Porque o meu leite, ele leva 4 dias para descer, propriamente. E eu senti uma pressão emocional em relação à perda de peso do Kai. E ele só engordaria se eu tivesse leite. Só que o meu leite leva esses 4 ou 5 dias para descer. E foi aí que eu comecei a ficar muito tensa, com medo de não ter leite. E emocionalmente, o puerpério, ele é cabeça, né? Tudo, a vida é toda a mente que controla. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, e não vou ter leite, e eu comecei a fazer o uso do erva doce. E foi muito bom também, porque eu usei ele 1 semana, e aí eu usei ele internamente e topicamente. Então, o que eu fazia? Acabava a mamada, eu pingava 1 gota na minha mão, com 2 gotas do óleo de coco, e fazia uma massagem no seio. E também pingava 1 gota embaixo da língua. Eu fazia isso 2 vezes por dia, até 3, de manhã, tarde e noite, e eu fiz isso por 1 semana. E graças a Deus, o meu leite veio com bastante força, eu estou com bastante leite agora, mas eu fiquei muito preocupada. E a parte mental, né, essa preocupação é aí que o negócio trava mesmo e não vai. Então, ter os óleos essenciais para trabalhar a cicatrização dos meus seios e para trabalhar a produção de leite foi, assim, as chaves para eu conseguir dar o mamar para o Kai e a gente seguir com o aleitamento, né, de uma forma bem sucedida. Uma alegria. E se não tivesse dado certo para mim o erva doce, eu já vi muitos registros falando sobre o uso do gerânio e da sálvia esclareia. Então, eu trouxe aqui, porque caso você tenha esses óleos, você pode também fazer esse teste para ver o que vai funcionar melhor para você. Eu coloquei aqui o hortelã-pimenta e eu trouxe porque eu recebo muito essa pergunta. As pessoas falam, ai, Thaís, o hortelã-pimenta diminui a produção de leite? E o hortelã-pimenta, ele pode diminuir a produção de leite, mas não é com todo mundo. Então, o que eu sempre falo para as minhas clientes eu só acompanhei
o hortelã-pimenta intervendo, diminuindo a produção de leite quando ele foi feito no uso interno e um uso bem agressivo, tipo 4, 5 gotas por dia. Aí sim, ele interrompia a produção de leite, diminuía a produção de leite. Então, geralmente, fazendo um uso aromático não impacta na produção do leite, mas observa. Então, eu sempre falo isso para as minhas clientes quando elas me perguntam sobre usar ou não hortelã-pimenta. No uso aromático, eu nunca acompanhei ninguém que teve né, essa intervenção. Mas se caso você sentir que o seu leite está diminuindo por conta do hortelã-pimenta, obviamente suspende o uso dele. Aqui os meus cuidados diários, né? Todos os dias eu uso copaíba. Eu gosto muito da copaíba no suporte ao sistema neurológico, né? A copaíba, ela age no corpo todo, ela se conecta com receptores nossos que estão espalhados no sistema cardiorrespiratório, no imunológico, no nervoso, no muscular. Então, é um óleo que tem uma ação sistêmica muito forte, né? A gente chama ele de CBD brasileiro, porque ele age no sistema endocannabinoide de uma forma muito intensa, muito boa. E ele também trabalha essa parte de inflamação, de ser anti-inflamatório. Então, por isso que eu gosto muito da ação dele, e principalmente nessa parte nervosa. Então, eu usei na gestação da Lua e uso agora para trazer esse suporte para o sistema neurológico mesmo, diminuindo doenças neurológicas, como depressão, ansiedade, bipolaridade. Então, gosto muito do copaíba. Estou usando muito cítricos, meu difusor fica ligado com cítrico o dia todo, porque eu costumo falar que a maternidade, para mim, ela tem 2 sentimentos. É, obviamente, maravilhosa, indiscutivelmente uma bênção, mas eu falo que é o tédio do dia e a solidão da noite, né? E isso pegava muito para mim, principalmente na minha primeira gestação. Então, ter alguma coisa que vai fazer você trazer essa gratidão à vida, promover essa atmosfera mais vitalizante, alegre, elevando o humor, faz toda a diferença. Então, eu uso muito o Elevation no difusor, uso muito a laranja também, porque eu gosto muito da laranja nas crianças, ela tem um efeito alegre, mas também sedativo, então ela acaba alegrando e acalmando. Eu gosto muito da laranja para as crianças, e estou usando bastante cítrico o tempo todo. E o Smart & Sassy, que traz energia, né? A gente precisa de energia nesse momento. Ele trabalha a parte de gerenciamento de peso. Para mim, é muito importante eu começar a cuidar do meu corpo, trabalhar essa parte, porque isso traz toda uma ativação de autocuidado, traz a parte de amor, né, de amor próprio, e isso faz com que eu seja uma mãe melhor, isso faz com que eu transborde mais amor na minha vida, né? Então, esses cuidados me equilibram fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para que eu possa executar essa função de maternidade aí de 2, de uma forma mais leve, mais tranquila e melhor para eles e para mim. Em relação ao uso dos bebês, o primeiro que eu usei foi o Mirra, no cordão umbilical, né, no coto. A primeira semana eu usei só o álcool, mas assim que caiu, eu já comecei a passar ele ao redor para ajudar nessa parte de antisséptico e anti-inflamatório. Esse aqui foi o óleo que eu usei. O frankincense, eu uso o frankincense todos os dias no CAI, assim como eu usava na Lua. Então, eu faço uma diluição a 0,5%. Se você tem alguma dificuldade com diluição, no meu canal do YouTube eu tenho uma aula de diluição, mas com certeza você vai ter alguém para tirar essas dúvidas, para você fazer de forma segura. E eu tenho um frankincense aqui diluído, onde todos os dias eu aplico no topo da cabeça, na nuca e ao longo da coluna. E eu escolho fazer isso porque o frankincense é um óleo que trabalha muito o funcionamento saudável das células. Ele dá suporte para que a divisão celular aconteça de uma forma saudável e que não tenha erros nessa divisão. Toda a parte inflamatória, ela trabalha carregando erros na divisão celular. E o nosso corpo está se dividindo o tempo todo. Principalmente nos bebês, onde o ritmo da divisão celular é, obviamente, altíssimo, porque eles estão ali crescendo num turbilhão a milhão. Então, eu entendo que oferecer para o corpo do bebê um suporte para que essa divisão celular aconteça de uma forma saudável e correta é muito interessante e vai trabalhar toda a parte de fortalecimento do sistema imunológico. Então, eu gosto muito, além de energeticamente ser um óleo que trabalha muito conexão.
né? O frankincense é conhecido pela abertura dos canais espirituais para que a gente se conecte com o nosso eu maior de uma forma mais aberta, mais intensa, mais verdadeira, com luz. Então, é um óleo muito interessante, eu gosto muito e, inclusive, o uso de rotina, todo dia eu passo no topo da cabeça, nuca e ao longo da coluna do pé. Para acalmar, eu já estou começando a usar a camomila romana, é o meu óleo favorito para acalmar, foi na lua e já está sendo no CAI. Faço também a 0,5%, faço uma massagem relaxante, aplico na planta dos pés dele. E também a lavanda pode ser uma opção que também segura para os bebês, mas eu particularmente vou mais não utilizei lavanda ainda, eu estou ali na camomila romana. Então, acalmar e relaxar é, obviamente, bem estratégico para os bebês, né? Principalmente quando eles estão naquele hard time, chorando, enfim. Sistema digestório. Existe a possibilidade também do Zengest da lavanda, que inclusive foi o que eu usei na lua, mas eu já estou usando o Tamer no... É um óleo novo, né? Um mix novo no Brasil, e eu adquiri recente justamente para experimentar e já está sendo ótimo, estou gostando bastante. Na troca de fralda, eu estou usando por enquanto só o óleo de coco mesmo e eventualmente eu posso adicionar a lavanda, a melaleuca e até o frankincense, se o óleo de coco puro está sendo suficiente por enquanto. Para finalizar, eu fiz uma sinergia e eu quis compartilhar com vocês aqui. Inclusive, quem me acompanha no Instagram acompanhou, né? É uma sinergia que eu fiz para a Lua. É uma sinergia bem complexa, com 10 óleos essenciais, porque a irmã mais velha, né? Ela começou a dar aqueles sinais de ciúmes, de chamar atenção, aquilo que é bem comum, né, dentro, e essa sinergia aqui foi uma sinergia para trazer muito essa parte de gratidão, de pertencimento, de conexão com a mãe, de conexão com o pai, de trabalhar autoconfiança, de trabalhar clareza para que ela consiga falar aquilo que ela passar, e amor. Então, aqui é uma sinergia que quem quiser saber mais, no meu Instagram tem um destaque onde eu explico porque eu coloquei cada um desses óleos e está sendo muito maravilhoso o efeito dele. Emocionalmente, a Lua já está trabalhando bem mais tranquilo com isso. Ela é muito amorosa, mas era como ela estava se sentindo, né? Sempre é sobre a gente, sobre como a gente responde. Então, a minha intenção aqui foi dar um suporte para ela em relação a isso. Aqui é uma foto que a gente tirou há 4 dias atrás. O caizinho está cortado aqui no canto. Então, esse é o cenário atual, né? Uma família de 4, uma reconfiguração, aí, uma reestruturação. Estamos em processo de reestruturação. A Lua com 2 anos e 10 meses e o caizinho agora com 20 dias. E para finalizar, o que eu falo sempre é que é isso. Ser mãe muda tudo, né? Mas muda para muito melhor. Então, a gente se torna uma pessoa melhor, a gente, né, precisa trabalhar todas as nossas áreas da nossa vida de uma forma mais intensa, porque, né, são mais responsabilidades, mas sempre vale a pena, obviamente. E é isso, aqui está o meu contato. Para quem ainda não me conhece, tem o meu Instagram também, e eu estou muito grata de estar aqui compartilhando a minha experiência, Pamela. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, eu chorei. Eu vi a foto do Caio e eu fiquei toda emocionada. Que incrível, Thaís, que incrível. Ser mãe realmente talvez é o maior teste que existe, né? Acho que a maioria aqui somos mães. A gente sabe, a gente tem aí uma forma de realmente se olhar no espelho todos os dias e fazer esse trabalho da sombra aí bem forte, né? Porque a verdade, ela é esfregada na sua cara através dos seus filhos. E essa vontade de querer ser a sua melhor versão, ela vem muito com a maternidade, né? E é incrível. A gente pensar que esses pequenos aí é a nova geração, né? Eles que vão levar o que a gente está hoje presenteando eles, eles vão levar para frente. Então, tem também toda essa parte de cura ancestral, que é o trabalho maior que nós fazemos, né? Através dos nossos filhos, através
do nosso trabalho, eu sempre vou falar isso, que nós somos as quebradoras de ciclo, os quebradores de ciclo, ou rompedores de ciclos, né? E aí estão todas as ferramentas necessárias que podem ajudar nessa grande jornada que muitas vezes vai ser difícil, né? Mas faz com que a gente tenha uma forma meio mais amena de passar por todo o processo, né? E todas as conexões que a gente faz também com os aromas, né? Tem toda aquela memória de fazer conexão de quando você sente o aroma. Então, toda vez que eu sinto o aroma do Helichrysum, volta lá naquele momento de quando o neném está coroando, dos 3, né? Tem todas essas memórias que o pessoal pergunta, nossa, dói muito parir? Eu não lembro da dor, não sei a Thaís, não sei a Paulinha, não sei quem já teve filhos aqui, pode falar a mesma coisa, eu não lembro da dor. Então, se você está grávida, vai passar por essa experiência, essa é a parte que você menos deveria se preocupar, de coração, porque o teu corpo é perfeito. Ele sabe exatamente o que fazer naquele momento, né? Falando um pouquinho da parte da diluição, né, Thaís, só para tirar um pouquinho do receio das mães, eu, particularmente, eu sempre usei os rolons da doTERRA, né, que são o Touch, que é a linha Touch, que é incrível. Nunca eu não tenho, eu sinto que eu não tenho tempo de ficar fazendo blend, tá? Então, se você sente que você também tá no mesmo lugar que eu, conte com os touches, os rolons, que são incríveis. E muitas vezes, quando a gente tem um quadro um pouco mais intenso, são gotas mesmo, gotas direto. Assim, eu tive alguns quadros com as crianças que a gente vai falar um pouco mais na aula das Kids, que vai ser o mês que vem, tá? Eu uso gotas inteiras quando a gente tem um quadro um pouco mais intenso, tá? Então, seriam quadros que talvez normalmente a gente levaria para um pronto-socorro. A Cíntia, na verdade, estava em um deles, a Cíntia que está aqui com a gente, e foi bem legal ela ter visto isso ali em primeira mão, né? Eventualmente, né, Cíntia? Quando Cíntia vê a mãe, ela também pode ter essa experiência de levar isso com ela, né? Então, tem um e-book também que eu compartilhei com as líderes. Eu vou só abrir ele aqui. É basicamente a mesma coisa que a Thaís, a maioria de nós dentro da doTERRA fazemos os mesmos protocolos, e eu coloquei informações bem básicas, e elas são bem conservadoras, na verdade, tá? Então, para quem talvez tenha ainda muitas perguntas, esse e-book aqui, ele é bem conservador, tá? De como você vai utilizar. Então, falei de fertilidade, que é um grande tópico, né? Muitas mulheres vêm me procurar por conta disso, e já tivemos vários casos de gravidez na nossa equipe depois desses protocolos de fertilidade, tá? Então, aqui você tem fertilidade, as dicas por cada semestre, o que eu fiz, coisas mais específicas, segundo, terceiro e o pós-parto, tá? Que é bem similar aí com o que a Thaís fez, com o que a Paulinha fez, porque a gente fez essa troca de informação entre nós, tá? Então, o e-book já está disponível com as líderes de vocês. E aí, a gente tem algumas perguntas aqui que eu falei que nós íamos responder ao vivo aqui. Então, a gente ainda tem alguns minutos. A pergunta que a Leonara que colocou, quem foi que colocou aqui? Sobre a neném dela de 3 anos. Foi a Bruna. A Bruna colocou: tenho uma filha de 3 anos, gostaria de indicação de óleos e maneira de usar para combater resfriados recorrentes devido à fase escolar. Eu posso falar porque a Adeline começou a escola. Então, vamos lá. Normal, né? A criança começa a ir para a escola e volta com um monte de germe. É bem comum. Então, agora, o que eu percebi é que o Wallace e o Sebastian, né? O Wallace está com 4 anos, o Sebastian está com 2. Eles estão com o nariz escorrendo toda hora. Todo mês o nariz está escorrendo, tá? Normal. Então, o que eu estou fazendo? Dando aqueles beadlets, aquelas bolinhas, né? Que foi como eu e a Thaís nos conectamos ali naquela conversa. Agora eu estava dando 2 para cada um deles. Agora eu estou dando 4. Então, dobrei a quantidade, tá? E o que ajuda também, que a gente às vezes não faz muita conexão, mas é muito conectado,
probióticos. Eu sei que no Brasil a gente ainda não tem, né, o PB Assist Junior, que é o probiótico para criança, mas existem talvez outros probióticos que você possa achar aí, por enquanto, até você ter acesso ao PB Assist Junior quando chegar. E também o Zengest, porque ele é conectado com o sistema digestivo, né? Então, kombucha, exatamente, né, Fê? Os meus pequenos amam kombucha, tá? Então, kombucha é uma ótima maneira de dar probiótico para eles. E o Flum também. O Flum, que é o Frankincense Lemon, On Guard, Orégano e Melaleuca, tá? Que vai estar no e-book das crianças, tá? Do Kids. Então, mês que vem vocês vão ter um e-book para as crianças e eu especificamente coloquei uma parte lá sobre crianças que começam a ir para a escola, ok? E o Kit Kids, tanto na parte emocional quanto física, também vai ajudar nessa exposição um pouco maior, né? Das crianças maiores que trazem para as menores. Só que, olha, eu olho para as crianças ficando doentes como um presente. Desde o começo, desde que a Adeline começou a ficar doente de pequenininha, porque cada vez que eles ficam doentes, eles ficam mais fortes, né? E tiveram Covid também, os 3, e toda vez que isso acontece, eu sinto que é uma forma de eles poderem ativar, gente, meu inglês hoje tá ótimo, português com inglês, ativar o sistema imune deles. Então, hoje eu sinto que o sistema imune deles é muito forte, eles viajam muito, sempre em avião, né? Então, não fique com medo quando seus filhos ficarem doentes, né? Doença, e espiritualmente falando, toda vez que a gente fica doente, é uma forma de você também dar um up aí, um desenvolvimento espiritual também faz parte da transformação, tá? Então, é dessa maneira que eu olho como mãe quando eles ficam doentes. E aqui a Fernanda colocou suco de laranja com 10 gotas de própoli com os bidlets e o Flum, ou Flumac, né? Que ali você adicionou o copaíba, tá? Você pode fazer o Flumac, que foi o que a gente recomendou bem no comecinho, né, da pandemia, que não é só o Flum, é adicionar o Arbovitae e a copaíba, juntamente no Flum. Ou seja, você pode fazer todas as combinações possíveis e imagináveis e eles vão funcionar. Um xarope também que a Karine fez, usando óleos essenciais. E eucalipto, hortelã-pimenta no peito e na planta dos pés. Sim, e o Breathe, né? O Breathe também super aliado. Que mais, Thaís, que você faz aí? Então, eu ia falar isso. Eu gosto muito de trabalhar com um guard no difusor o tempo todo, no quarto da lua, o brief à noite no difusor e no banho eu gosto muito de sempre usar um expectorante para justamente ajudar. Então, o eucalipto é o óleo que já fica no banho. A Lua, ela estava com uma tosse, gente, que demorou 4 semanas para passar a tosse. E a médica estava falando que essa tosse aqui em Floripa é uma tosse que está super persistente mesmo, que está levando 4 semanas para passar. O que me ajudou com a tosse dela foi tomilho, orégano, eucalipto e lavanda. Então, esses 4 óleos foram excelentes, porque aí você trabalha a parte de bactéria, de vírus, né? Porque o tomilho é super antiviral, o orégano super antibacteriano, e aí trabalha bastante essa parte de expectoração com o eucalipto. O eucalipto é o meu favorito para a parte respiratória, e a lavanda também, porque a lavanda trabalha o sistema respiratório, é anti-inflamatório, é antisséptico, tem, né, 1001 funções. Então, os bidets eu dou na lua também. Hoje a lua já toma 2, toma todos os dias. No dia que tá pegando, toma de manhã e à noite, porque é isso. Se deixar, fica com o nariz escorrendo todo dia, não tem jeito. E o eucalipto, para tirar um pouquinho também o receio das mães. Ah, não pode usar eucalipto em criança, não pode usar hortelã-pimenta em criança. Isso não tem muito fundamento, tá? Científico, principalmente. Pode sim. Só não coloca diretamente ali no rostinho da criança, mas eu coloco aonde está o ar-condicionado, a gente tem uma grelha de metal. Então, eu passo na grelha de metal e ligo o ar-condicionado. E o ar-condicionado, muitas vezes, dependendo do que está acontecendo ali no sistema respiratório, ele ajuda a criança a respirar melhor, tá? Foi o que aconteceu com a gente da última vez, com o Sebastian. E o Dom, o difusor, o grandão, né? O umidificador. Ele foi chave. O Sebastian, ele ia para o lado dormindo, hein? Ele ia para o lado do difusor, do umidificador e colocava o rostinho dele ali bem pertinho. E eu tava ali com o eucalipto, mais, né? Porque o Breathe já tem, e o Flum.
Então, é muito intuitivo também da criança, né? As crianças são muito conectadas. Então, elas sabem exatamente ali o que elas vão precisar naquele momento. E no banheiro, sabe que eu fiz muito quando eles eram recém-nascidos. Quando tinha alguma questão respiratória. Falei até para minha irmã fazer a mesma coisa. Pegar o neném no colo, deixar o chuveiro bem quente, fazer vapor, tipo uma sauna, né? E jogar, batizar as paredes com breath, eucalipto, o óleo ali mais conectado com o sistema respiratório, cardamomo, e segurar o neném ali uns 10, 15 minutos. Então, fiz muito isso. A Paulinha tá aqui, a gente fez muito isso, né? Quando o Sebastião nasceu. Então, foi muito, ajuda muito, né, nessa parte também. Tá? Mais alguma pergunta? Vamos abrir aqui. Eucalipto, hortelã-pimenta. Uhum. Aline, tivemos um caso agudo de tosse aqui também. Breathe no nebulizador, soro fisiológico. Ficaram bons em 5 dias. Super. E no nebulizador, muita gente fala, não pode colocar direto, né, no soro. Pode sim. Eu recomendo muito, fiz muito também com os pequenos, com o Wallace. Eu tenho quase certeza que o Covid já tinha chegado lá em casa em outubro de 2019, tá? Porque veio um amigo meu que tinha viajado para o Oriente e ele voltou, veio visitar a gente lá em São Paulo e ele ficou muito doente. Logo após, o Wallace ficou muito doente. Ele pegou dele e a Paulinha lembra disso, né? Paula colocou até o nome do amigo. Não vou entregar ele aqui ao vivo a cores. E a gente usou muito nebulizador com a gotinha no soro, tá? Era até um nebulizador portátil, que tem bateria, né? Que não precisa ficar plugado. E foi, assim, muito, muito, muito útil, tá? Então, recomendo sim. E mais? A Paula limpava tudo com On Guard naquela... Aquela semana ela fazia assim com o spray de On Guard nele, em cima do meu amigo. Foi ótimo. Mais alguma pergunta? Vamos olhar aqui. Então é isso por hoje. Thaís, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, Pam. Mães, principalmente mães, mas vocês que conhecem mães gravidinhas, passa a informação para elas, porque isso pode mudar completamente, né? Como a gente cuida da gente, dos nossos filhos e como o parto acontece, né? Pode ser completamente diferente, uma experiência bem diferente. Vamos tirar uma foto? Amo. E para quem está nos Estados Unidos, a gente tem o BOGO, né? Hoje até sábado. Prontas? Abram suas câmeras. Oi, tia! Luísa, Cristiane, Leonara, Tere, Fabiana, Bruna, Lúcia, Cilei, Sinira, Liane, Emily, Cristiane, Lúcia. Abram suas câmeras, abram suas câmeras. Paulinha! Marcela, Merli. Vou tirar aqui do primeiro grupo, tá? 1, 2, 3. Vou tirar do segundo agora. Sol abriu a câmera, Eba. Segura aí, gente. De novo, mostra aí, Aline, o seu olho. Aline, segura. Cândida também. 1, 2, 3. Leonara também abriu. Te peguei, Leonara. Bem na hora que você quase fechou a sua câmera. Oi, Fê. Saudade de vocês. Então tá, meu amor. Amores, beijo no coração, Solzinha. Nos vemos logo mais. Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Boa noite para todo mundo. Muito grata. Tchau, Pam. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.